Começando o vlog de hoje. E faz muito tempo que eu não gravo vlog, inclusive. Eu acabei fazendo alguns ano passado, mas eu acabei não editando eles. E agora eu botei na minha cabeça que eu vou começar esse, vou terminar e vou postar. Porque sejam bem-vindos ao primeiro vlog de estudos de 2026. Nossa, desculpem o computador. Passar uns dias sozinha em casa, sem meu namorado. E eu preciso muito estudar. Eu tenho muita coisa pra estudar, muita coisa pra escrever. E pra não me sentir tão sozinha e afins, vocês vão estar aqui comigo. Hoje, no caso agora, né, são 3 horas da tarde. E eu tenho... Inclusive, acabei de entrar num forest aqui com ele. Ele viajou pra nossa cidade. E aí acabou que a gente ainda tem coisa pra fazer, pra estudar. Tô lendo esse livro aqui, que se chama Angola e Moçambique, porque esse ano eu estou no meu segundo ano do mestrado. Tem muita coisa rolando, tô inclusive esperando e-mail aqui. Mas, de modo geral, eu estou segundo ano do mestrado, se ninguém vai, independente de e-mail, ninguém tira isso de mim. E estou já no processo de escrita da minha dissertação, e também é um processo bem conturbado, assim. Não ruim, mas é um processo difícil. Aí eu tô fazendo isso. Também tava lendo um outro livro, mas aí remoto. Mas enfim, vou começar agora. E aí eu vou mostrando pra vocês. Como o meu namorado não tá em casa, eu arrumei todas as coisas aqui em casa pra ter uma mesa maior. Mas é isso, vou começar logo. A minha mesa normalmente é isso aqui. Essa aqui é a mesa dele. Normalmente ficava ali do meu lado, mas eu joguei pra cá pra me facilitar, pra eu deixar uns materiais aqui em cima. Porque provavelmente eu vou ter que escanear uns livros e coisas do tipo. Daí eu deixei tudo aqui. Vai ser minha mesa de suporte nesses dias que ele tá fora. E aquilo, vou começar a estudar sempre uma garrafa d'água cheia. Falar pra vocês que mesmo que esteja calor aqui em Curitiba, eu sempre tô de camiseta de manga longa. E aí, me deu uma vontade de tomar alguma coisinha docinha ou algo do tipo. Mas eu não tô afim de comer algo doce de fato. Então, sobrou café da manhã. E aí eu vou tomar um cafezinho gelado. Gostei muito numa cafeteria, mas eu preciso muito sentar aqui em casa e mexer nessas coisas. Então eu tô com leite zero lactose, porque eu tô num processo aí de descoberta pra ver se eu sou intolerante à lactose. Aí eu tô evitando bastante. Aí sobrou café e eu vou fazer o café gelado, assim, misturando os dois. E eu comprei uma coisa lá no Paraguai, em Foz, aqui, que é um xarope. Óbvio que é açúcar, tô evitando. Porém, isso aqui é muito bom. Que é o que o pessoal usa, normalmente o pessoal usa Monan. Acho que é Monan que fala, inclusive. Mas esse xarope aqui também é super gostoso. E aí, ao invés de colocar açúcar, eu boto um pouquinho. Mas assim, por favor, quando vocês forem tomar isso aqui, ou realmente tipo desse xarope, coloquem pouquíssimo. Porque é muito forte. Estudando, eu tenho um pouco de sensibilidade no olho. Tanto que por isso aqui não tá claro, eu tô na cozinha. Mas eu não... Tá bom. Eu queria uma coisa mais gelada. Ia tomar café quente. Eu até poderia passar ali na cápsula, mas não tô muito afim. Aí, um cafezinho. E é uma coisa meio dual, assim, aqui em Curitiba, que a gente fica... O que eu estava falando é que em Curitiba é um calor com frio. Então fica essa coisa meio... Estou com calor, mas não o suficiente pra estar com uma camiseta de manga curta, mas também não a ponto de tomar um café quente. Tomaria sem nenhum problema. Inclusive temos... Aqui, esse vermelhinho é uma cafeteira. E aí, pelo menos eu não vou desperdiçar café. Às vezes eu faço muito café. Então, vou dar continuidade aqui. Tô tendo umas ideias pra minha introdução. Porque eu quero fazer uma coisa meio de retomar algumas coisas que eu tava lendo aqui nos livros. Eu, inclusive, peguei outros dois. Que é esse aqui, o Campo Literário Moçambicano, muito bom. Essa editora Capulana tem livros sensacionais. Tem um deles que é Império, Mito e um outro termo, que tá disponível no Kindle Unlimited. Então, assim, quem tiver interesse em aprofundar
estudos africanos, de países PALOP, enfim, Angola, Moçambique, ele tem coisas muito legais. E eu gosto bastante dessa editora. Então, tô com o livro deles aqui. Também tô com um dos meus amores, que é o África em Brasil. África e Brasil, Letras em Laços, esse volume 2. Que parte sobre a Paulina, inclusive é o que tá separado aqui. E vou ver o que eu consigo tirar de ideia. Esse, inclusive, foi um dos motivos de eu não ter saído pra ir numa cafeteria ou coisa do tipo. Eu preciso escrever. Eu preciso sentar, que é o que eu tô fazendo aqui, e tirar tudo da minha cabeça. E acho que eu tô principalmente na parte da introdução agora. E eu sei que não aparecem muitas páginas, pelo menos não de início, assim. Eu tô fazendo uma pré-introdução, então não dá pra ter muita coisa. Mas ainda assim, parece que às vezes a gente consegue escrever muito e às vezes a gente não consegue escrever nada. Tanto que eu tava vendo um vídeo da Bruna Marchioli e ela fala sobre que quando a gente tá nesse processo de escrita, assim, muito forte, a gente não se cuida tanto e eu tô passando por isso, gente. As minhas unhas estão terríveis, terríveis. O meu cabelo tá... Ainda que eu lavei ele ontem, antes de ontem, não sei, mas enfim, vou lavar hoje. Tudo isso, assim, mexe com a gente. Então, vou voltar aqui. Tô gostando da lo-fi, falo pra vocês. Mas eu não gosto de lo-fi de inteligência artificial. Então, tem uma galera que faz lo-fi instrumental. Gente, maravilhoso. Inclusive, pesquisem, é No AI Music, que é música ambiente tradicional. Ai, é lindo, assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Eu não vou botar música, né? Mas enfim, gente, isso aqui é maravilhoso. Quem me apresentou foi o meu namorado. E desde então... Ai, tem esse casal aqui também que faz. Gente, é maravilhoso. E aí agora o meu vizinho, acho que começou a estourar pipoca. Ai, cheiro de pipoca. Mas enfim, vou voltar pra minha introdução. Gente, são umas 6 horas da tarde já. E eu tava com muita vontade de comer doce. E eu consegui me conter. Eu tô orgulhosa, tá? Pra dar uma equilibrada. Acho que eu falei em outro take, mas meu namorado tá na nossa cidade lá, com os pais dele. E aí, tem uma coisa que a gente tá evitando comer aqui. Aí só me permite comprar, que é pão. Além da lactose, a gente na minha família tem suspeita. Nossa, minha mãe também já fez, minha irmã, que é em relação ao glúten. E essa questão do glúten, nossa, parece uma notificação ali, por isso eu cortei. A questão do glúten é bem séria, assim. Tanto que eu tenho umas marquinhas no braço. Agora que eu parei de comer glúten, não tem tanto, mas era tipo umas pipoquinhas, assim, no meu braço. E aí, tô evitando glúten ao máximo possível. Eu também passava muito mal depois de comer pão, assim, dependendo do pão, né? Nossa, pão caseiro me fazia mal. Mas enfim, eu tô com vontade. Aí entre comer um doce e comer um pão, eu prefiro comer um pão. Pra também não me privar tanto. É isso. Eu vou fazer um sanduichinho natural. E aí agora eu tô em pausa. Inclusive liguei pro meu namorado, gravei uns stories e tava falando sobre algumas questões. Só pra justificar pra vocês, a gente tem uma outra luz aqui. Daí quando vai chegando a noite, a gente tá fazendo um processo meio de deixar só as luzes amarelas aqui em casa. Tem aqui da sala, né? Então, mas eu já vou arrumar certinho. Aí por isso eu esqueci de ligar a luz aqui de cima. Daí a gente só tem um interruptor. E aí tem duas lâmpadas. Uma amarela e uma branca. E eu esqueci de acender a branca. Então só tá com a luz amarela que vocês conseguem ver. Mas enfim. Tem uma questão que é... No meu processo de escrita do mestrado, eu passei por algumas questões que envolviam a questão de uma certa perfeição. Agora que a gente tá nessa era digital de chat GPT e coisas do tipo, o processo de escrita ele tá cada vez mais difícil. Principalmente quando a gente vê pessoas que fazem grandes publicações, um volume muito grande de produção, que na verdade tem sim apoio de inteligência artificial. Isso é um problema? Não sei, eu acho que é da interpretação de cada um. Eu não gosto muito da ideia, porque o meu trabalho é isso. É ser pesquisadora, é isso, né? O meu mestrado é um processo de escrita. E a partir do momento que eu não escrevo, eu meio que não tô fazendo, no mínimo, uns 60% do meu trabalho. Mas é a forma como eu vejo as coisas. Eu sei que tem gente que usa pra outras formas, mas eu estou falando no meio acadêmico. Não de usar, gente, pra interpretar dado, pra usar pra fazer transcrição, nem nada do tipo. Eu estou falando pra escrever.
e deixar um texto pronto. Isso eu acho muito complicado. E aí o que acontece? A gente se cobra num nível absurdo, que é uma coisa que tá acontecendo comigo, que eu quero um texto perfeito. E aí eu também tô passando por esse processo de, ok, eu preciso ter um texto, não um texto perfeito. E é melhor ter alguma coisa escrita do que não ter nada escrito, porque um dia eu vou escrever uma coisa perfeita, né? Então, eu tô fazendo muitos rascunhos, assim, de coisas que eu tô escrevendo. Também tô fazendo um exercício de meio que gravar áudios meus falando o que eu quero escrever, das coisas que eu tô lendo, dos fechamentos que eu tô fazendo. Agora eu tô cortando tomatinho cereja. Ontem eu fui no mercado, gente, tava R$2,99 a caixa do tomatinho cereja. Eu peguei 2 pra passar esses dias. Eu amo tomatinho cereja, eu gosto de pegar eles e congelar. Deixa eu arrumar aqui, eu tô com a ventosa no celular e grudei na parede. Se eu fosse botar tripé aqui, meu Deus, demorar horrores de tempo. Mas eu adoro comer tomatinho cereja, assim, muito melhor que molho de tomate em si. Então, como a gente é vegetariano, eu e meu namorado, às vezes eu preparo proteína de soja, coisa do tipo. A gente evita o máximo possível de industrializados, ainda mais industrializados que podem conter algum rastro de... rastro não, né? Algum traço de carne e proteína, assim, animal. Mas enfim. E todo esse processo, ele é muito custoso pro pesquisador, ainda mais hoje em dia. Tanto que, assim, se vocês pegam as dissertações, as teses, gente, de doutorado, que demoravam, assim, as pessoas... Óbvio, eu tô falando, gente, pessoas, no caso, as referências que a gente tem de pesquisadores franceses, Escola dos Análises, você pega... Eu acho que uma das maiores referências que a gente tem é o Braudel, ele demorou muito tempo pra fazer a tese dele de doutorado. Enfim, outros pesquisadores mesmo aqui no Brasil, até os anos 70 ali, 80, tinha uma maleabilidade, era mais maleável, a questão de você entregar a sua pesquisa. Hoje em dia, é cada vez mais rápido e entrega de prazos, e vamos, e faz, e tarará, que, na verdade, o nosso tempo de produção não é nem, no caso do meu mestrado, 2 anos, é, na verdade, 1 ano, porque o meu primeiro ano foi de fazendo disciplinas e créditos. Isso, inclusive, ano passado, eu fiz uma disciplina que tem um professor assim, sensacional, que pesquisa a questão de totalidade na França. E a gente estava discutindo sobre essa estrutura que tem aqui no Brasil de entregar créditos, de ter a nossa forma, né, enfim, de entrega da pesquisa, que é muito diferente de lá de fora e tal. Mas o que a gente tem eu tenho que fazer 1 ano de tese, de seminário, né, no caso, e aí o restante do tempo eu faço minha pesquisa. Se você não trabalhar, no caso, né? E tem também outras questões que envolvem esse processo de produção, né? Que não é só sentar e pesquisar. A gente fiz aqui um sanduichinho natural. Eu vou levar a gente ali pra sala, pra tirar dessa penumbra aqui. Mas só pra explicar pra vocês que é por conta disso. Daí, de noite eu me sinto mais preparada pra dormir. É uma coisa que tem ajudado bastante. Tenho estudado bastante com o reservatório de dopamina, do Esalen. Quem não acompanha é um conteúdo bem legal, assim. Dá esse horário, 6h30, 7 horas em Curitiba, é uma barulheira. Que não é tão normal, assim, tá, gente? Barulho em Curitiba. É uma cidade mais tranquila, assim, em comparação a São Paulo. Mas, enfim, vamos lá comer, porque eu ainda tenho que estudar hoje. Boa noite. Hoje passei o dia todo enrolada, sim, com as coisas pra fazer. E esqueci de vlogar. Acho que eu gravei um takezinho na academia, que eu fui hoje cedo. E tem uma encomenda aqui. Eu falo pra vocês, tá muito complicado aqui em Curitiba a questão de entrega. Porque acontece, tanto que eu estou esperando dar 9 horas da noite. Tá com o ventilador aqui, vocês me desculpem. Mas eu tô esperando dar 9 horas da noite pra entrar em contato com a Amazon pra sinalizar que extraviaram um livro meu. Gente, eu comprei o livro da Bruna Martioli faz um tempo já. Tinha dado que tinha sido entregue, só que ele não foi entregue. E tem que esperar 48 horas pra solicitar lá que o pedido sinalizou como entregue, mas não foi entregue. E, nossa, tá muito complicado isso. E aí, agora, um dos pedidos também tava, assim, mais de 1 semana atrasado. Os meus cafezinhos! Gente, hoje eu tomei Red Bull, pra vocês terem ideia.
Mas, normalmente, no cafezinho da tarde, ou enfim, a gente, na verdade, ia bastante em cafeteria aqui. Só que tem momentos que a gente precisa sentar e escrever em casa. E uma coisa que ajuda muito é ter uma cafeteira dessas de cápsula. Eu tô falando como se eu estivesse fazendo publi. Mas não. Foi um presente que eu ganhei do meu pai, de Natal ano passado. Foi a cafeteira da Três Corações. Eu acho, gente, que tá fazendo... O vento tá fazendo barulho, né? Deixa eu desligar. Desculpem. Enfim, foi meu presente de Natal. Então... Ai, eu adoro. E aí, as cápsulas, eu pessoalmente gosto bastante. A gente já teve lá em casa Dolce Gusto, já teve algumas outras marcas. Mas a Três Corações foi a minha favorita. Eu falando assim, como se eu tivesse com um cupom, mas não tem. Enfim, aí a gente fez um pedido, estavam com promoção no site. E aí, deixa eu chegar mais pertinho pra mostrar pra vocês. Estavam com promoção no site deles. Cada caixa foi R$15, aí você tinha que comprar 8 caixas e sabores pra dar esse valor. Então, vou mostrar pra vocês os que eu comprei. A gente vai começar com um dos meus favoritos, que é cappuccino de avelã. Gente, isso daqui é divino, é muito bom. Ele não tem gosto de Nutella e nada do tipo, mas como fala, aromatizado com avelã. É muito bom, é maravilhoso isso daqui, meu Deus do céu. O próximo, que esse daqui, quem não gostou na verdade foi meu namorado. Pra mim, lembra uma coisa muito próxima de chá de amendoim, de festa junina, assim. A minha mãe faz um chá de amendoim, que é uma coisa meio que você tritura o amendoim e faz um caldo com leite condensado e leite. Gente, é maravilhoso aquilo lá. Fica um chá com gosto de paçoca. Mas esse cappuccino me lembra um pouco isso, assim, então a gente comprou. Quando a gente comprou a cafeteira, a gente ganhou R$120 em cápsula, alguma coisa assim. E aí vieram vários sabores e tal. E a gente passou uns 4 meses só tomando esses sabores. E como veio bastante... veio acho que o que? Umas 6, 7 caixas, assim. Mas aí agora a gente repôs e nessa promoção tinha vindo esse de paçoca. E eu acho gostosinho, assim. Aí, o cappuccino de Havana. Ana, cadê os cafés? Ah, intenso do não sei o que lá. Café de Minas Gerais. A gente já tem uma cafeteira, que inclusive tá aqui em cima, que é de café de gente grande. A gente já toma café, a gente já compra café normal, passar pra tomar de manhã. Então a gente usa muito a cafeteira pra tomar cafezinhos que às vezes a gente ia na cafeteria tomar. Então, cappuccino, essas coisinhas assim especiais que antes, sei lá, a gente ia numa cafeteria, você não gasta menos que R$15 no cappuccino. Gente, aí a gente paga R$15 na caixinha e toma em casa. Então é uma delícia. Esse de Havana a gente também nunca experimentou. Agora começou os diferentinho. Esse eu nunca tomei, vamos experimentar. Não agora, né, porque já tá de noite. Mas enfim, esse de Baileys não é alcoólico. A gente já leu o rótulo, que diz que é um produto não alcoólico, mas ele é destinado a adultos, né? Então tem aí essa sinalização. Dizem que é bem gostoso esse daqui. Tem um cheirinho diferente. Aí vamos pros meus amados. Eu acho que esse é o meu sabor favorito, com toda certeza. Que é o cappuccino clássico. Ai, isso aqui é maravilhoso, meu Deus do céu. Esse eu acho que foi a que a gente mais comprou. Tanto que dentro das caixas da Três Corações tem um código e aí você pode cadastrar no site deles. E lá aparece qual que você mais comprou. E o clássico normal foi o que a gente mais comprou até o momento. E aí nessa promoção de 8, a gente pegou 2 de clássico pra... Ai, esse aqui é quentinho. Aí eu boto um pouquinho de canela em cima, porque eu sou apaixonada por canela. E aí, garante. Isso daqui eu peguei pra experimentar. Que eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu não sou vegana. Mas ao longo da minha vida eu tenho muito interesse em me tornar vegana. Ou me aproximar cada vez mais próximo ao veganismo. E esse daqui é uma a linha da Três Corações com a tal da castanha. Eu falando de marcas, assim, mas é muito legal. Eu já tomei
o leite que eles têm de castanha. Eu já experimentei uns outros produtos e eu gosto bastante. E aí eu vi essa cápsula, então assim, é super... É mais prático, né, pro dia a dia. E aí vou experimentar. Tem também um outro produto, acho que tem umas 3 opções da tal da castanha lá na linha da Três Corações, então eu achei isso bem legal. E por fim, é a única coisa que não é cappuccino. E você fala, Ana, você compra chá pra tomar na cafeteira? Sim, eu sou uma pessoa, hoje em dia, nas últimas 2 semanas eu tô um pouco menos, mas eu sou muito ansiosa. Eu tô tentando tirar isso da minha vida, eu tô fazendo tratamento, tô fazendo terapia, todas essas coisas. Mas assim, a minha ansiedade, ela é uma coisa muito forte. Ao longo da minha vida, isso sempre foi um problema pra mim. E agora isso vai virar quase uma sessão de terapia. Mas a ansiedade sempre foi uma coisa que nunca esteve fora de mim. E ao longo desses 23 anos, eu e os meus pais e os meus avós, que sempre viram isso muito forte na minha vida, fomos encontrando formas para que eu amenizasse um pouco esse meu sofrimento, para que não fosse tão forte. Então eu acabei me tornando muito adepta de chá. Eu sei, assim, gente, eu já fiz tratamento com medicamento e não me fez bem, eu não tive uma boa reação. Então hoje na minha vida eu tento manter, assim, uma boa rotina, alguns cuidados, tanto médicos quanto essas coisas, assim, mais leves. E esse chá, vou falar pra vocês que teve uma época que eu tava muito mal. E esse chá também é camomila lavanda, chá de camomila lavanda, sabor baunilha e mel. Isso daqui é tira e queda pra dormir. Então, isso daqui veio naquela primeira promoção que a gente ganhou e eu fiquei apaixonada. Tanto que, inclusive, eu acho que na nossa caixinha de cápsulas tem, porque eu estava controlando, tá? Porque eu não vi pra vender aqui na cidade. E aí eu falei assim, não, eu tenho que ter. Mas enfim, agora o estoque tá reabastecido por um tempinho aí. E é isso, gente. Nossa, eu vou guardar tudo isso na caixinha aqui, porque eu ainda vou mandar pro meu namorado, mandar pros meus pais também, que eles... acho que eles experimentaram já alguns sabores, porque eu fiz eles comprarem uma máquina também, que isso é maravilhoso. E... ai, gente, eu tô com uma preguiça de fazer janta. Eu tava comendo vagem, pra vocês terem ideia, e lendo umas anotações que eu fiz. Hoje foi um dia que eu mais fiquei escrevendo, e ainda amanhã eu tenho... eu tô participando de um clube do livro, porque inclusive é uma das coisas que esse ano eu tô me propondo a sair da minha zona de conforto. E acontece que ao longo desses meus 23 anos, a ansiedade ela também impacta, Clarice, impacta na forma como a gente interage com as outras pessoas, né? Muitas vezes eu entrava em grupos, fazia amizades e coisas do tipo, e eu saía. Antes mesmo de ter um retorno das pessoas, porque eu tinha medo dessa interação social. Era uma coisa que me dava pavor, mas ao mesmo tempo, ao longo da minha vida, eu troquei muito de escola, então era meio que uma forma minha de me prevenir, sabe? De um retorno disso, assim, de entrar em novos grupos, porque eu fui forçada muitas vezes a entrar em muitos grupos. E, enfim, é uma coisa muito louca. E que aí amanhã eu tô participando. E assim, eu só conhecia 2 meninas de Instagram. Então o resto das pessoas eu não conhecia nenhuma. Nossa, assim, o dia, gente, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Que aí agora eu já tô... agora vai ser o segundo encontro. Eu não consegui terminar de ler o livro inteiro, inclusive. Porque eu também estou sabendo colocar os meus limites. Agora eu tô passando por um processo de escrita da minha dissertação, de entrar em coisas muito diferentes. Inclusive, acho que esse vídeo vai demorar um pouco pra sair, mas eu tô passando por um processo seletivo também. Então, gente, todas essas coisas mexem muito com a gente. E eu não tava com vontade de ler um livro de fantasia. Eu li outras coisas, eu tô lendo O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Que livro, sim, extremamente forte. Li o livro do Sankara, então eu tô lendo bastante coisa acadêmica, então eu até botei no Kindle, mas assim, sabe quando aquele livro empaca? Foi um livro que empacou. E, nossa, esse trecho já tá com 11 minutos, então, meu Deus. Mas enfim,
Eu acho que vocês estão conseguindo ver a Clarice aqui. E ela está aqui comigo esses dias que meu namorado está fora. E eu acho que eu vou encerrando esse vlog por aqui. Porque tô pensando em vlogar esse final de semana, fazendo uma coisa um pouco me distanciando das redes sociais, transformando tempo de tela em tempo de leitura. Porque o último livro que eu li diretão, assim, que eu, peguei pra ler, foi Fique Comigo. E eu agora não vou saber falar o nome corretamente da autora, uma autora nigeriana, lindo livro. Mas assim, desde então, faz o quê? A gente faz umas 3 semanas que eu só tô lendo coisa de pesquisa. E aquilo é até um pouco curioso que a gente se cobra muito, né? Essa questão de meta de leitura. E pra gente que trabalha, que estuda, principalmente pra quem tá no meio acadêmico de alguma forma, ou você só faz isso e tá tudo bem, se o teu ritmo de leitura tá ótimo, mas eu sinto uma dificuldade muito grande desde que eu entrei no mestrado em si, de ter um fluxo de leitura, porque assim, pras metas das booktalkers, não importa se você lê um artigo de 30 páginas, de 40 páginas, e sim quantos livros você leu que estão, né, enfim, que são livros colocáveis em aplicativos. Inclusive, eu tava conversando com uma amiga sobre que eu quero começar a trazer resenha dos livros que eu tô lendo academicamente, porque o livro do Sankara é incrível, assim. Pra quem estuda ou quem tem interesse em entender um pouco mais das questões relacionadas aos processos de independência na África, o livro do Sankara é, assim, super curto, são 96 páginas, e é um livro extremamente pontual. Óbvio que ele tem algumas coisas que são datadas, mas é um livro muito bom. E só que isso não tem uma recepção muito boa nas redes sociais. E às vezes é uma coisa que dá um pouco de tristeza, porque parece que a gente já sabe o que dá certo. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa que me recusa a fazer algumas coisas. E não é porque, a Ana é chata, ou que a Ana não gosta, ou que a Ana critica. Gente, eu não fazer uma coisa, ou a gente não fazer alguma coisa, não quer dizer que a gente não goste daquela coisa. Mas só que essa coisa não se encaixa pros nossos padrões ou pros nossos gostos. E assim, eu tentei uma época me conectar com mais alguns tipos de romance, algumas coisas assim, mas não dá. Não é pra mim. Não é o tipo de coisa que eu consumo. E também saber os meus limites, desde que eu entrei no mestrado, é uma coisa muito curiosa, porque eu acho que também envolve o processo de ter me mudado e me descobrir uma pessoa adulta e tá nesse processo, porque faz só 1 ano que eu moro sozinha. E, nossa, é uma coisa muito louca, assim, de tipo... Eu não tô julgando leitura de ninguém, mas é só que eu não gosto. E eu sei que o que eu deveria fazer pro meu perfil tá com, sei lá, mais de 10 mil seguidores. Mas ainda assim tem pessoas que me seguem e eu fico muito feliz com isso. Mas é isso. Nossa, esse último trecho foi bem reflexivo, né? Porque no final das contas é a gente que vai ter que fazer igual, é a gente que responde por nós, é o nosso nome, então eu não vou fazer coisas que eu não me sinto confortável. Embora por muito tempo eu fiz coisas que eu não me sentia nada confortável. Problemático, né? Nossa, vou levar isso pra terapia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu quero trazer mais vlogs. Eu quero que seja uma coisa mais frequente aqui no perfil. E provavelmente amanhã eu vou começar a gravar esse vídeo transformando horas de tela, porque essa semana, como eu comentei, tive umas semanas aí com uma ansiedade de coisas desnecessárias que me fizeram rolar muito o feed. E esse feed é infinito, assim, gente, não acaba nunca. E aí eu quero fazer esse teste de transformar tudo isso em leitura, seja leituras ficcionais, seja leituras... Eu quero focar mais em leituras ficcionais. Ou leituras da faculdade, porque daí eu vou contar sim. Mas é isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima.